Meu nome é Rodrigo, trabalho no turno de fechamento em um pequeno bar de mergulho na parte mais tranquila da minha cidade. O lugar fica bem próximo da rodovia, mas o estacionamento também tem uma entrada nos fundos, que fica disponível para o público em geral da cidade. Não é nada sofisticado. Apenas um local mal iluminado onde os clientes regulares se conhecem pelo nome, e a Jukebox toca a mesma rotação de rock clássico há anos. A maioria dos nossos clientes são caminhoneiros locais de passagem e turistas perdidos ocasionais procurando por uma bebida forte. Eu gosto, embora a rotina seja previsível. As gorjetas são surpreendentemente decentes, e eu aprendi a lidar com a multidão habitual do bar. Os faladores, os flertadores, os bebedores quietos e aqueles que só querem ficar sozinhos. Os fins de semana são obviamente muito mais agitados, mas a questão sobre trabalhar durante a semana é que se espera que eu trabalhe meus turnos noturnos sozinho. Eu nem mesmo consigo um bar de volta para aparecer de vez em quando. Obviamente um trabalho mais fácil e mais lento durante a semana, mas sinto falta da companhia dos meus colegas de trabalho. Costumo ser bastante vigilante durante meus turnos, porque temos brigas ocasionais de bar, considerando o tipo de público que atraímos. É por isso que eu vi o cara imediatamente. Era mais ou menos 1 da manhã de uma terça-feira quando ele entrou. Se eu tivesse que chutar, eu diria que ele tinha quase 50 anos, mas ele era extremamente limpo e bem cuidado. Não era o tipo de aparência que você esperaria de um cara da idade dele em uma área como essa. Ele estava usando uma blusa de gola, definitivamente bem vestido, mas casual. Sobre isso não tenho certeza de como explicar. Mas ele tinha essa aura de sofisticação sobre ele, que faz você pensar em dinheiro de verdade. Então ele entrou e olhou em volta lentamente, antes de caminhar rapidamente até o bar e se sentar. Eu também me lembro dele tendo uma postura estranhamente boa, mas isso não vem ao caso quando me aproximei. Ele olhou para as garrafas atrás de mim e pediu algo da prateleira de cima sem hesitar, enquanto eu servia sua bebida. Ele me perguntou se eu gostava de trabalhar aqui com um sorriso no rosto. Era uma pergunta normal, então eu respondi honestamente. Eu disse que sim e sorri de volta, então fez uma piada sobre ser um barman ou algo assim. Eu senti uma vibração assustadora dele, mas essa não é a energia que ele estava emitindo. Ele realmente parecia um cara honesto. Ele conversou comigo um pouco, o que não me incomodou, já que o bar estava bem tranquilo. Naquele momento, eventualmente ele me perguntou se eu já tinha pensado em fazer algo maior, o que admito que foi um tanto bizarro novamente, embora não seja uma pergunta totalmente assustadora, dada a natureza da situação. Eu dei a ele meu sorriso padrão de barman e disse que estava feliz. Ele assentiu e tomou um gole de sua bebida, aparentemente. Estava desapontado com minha resposta, por razões que eu não entendi. Depois de uma longa pausa, ele me perguntou que horas eu saía. Do nada. Essa pergunta me surpreendeu. Eu não tinha percebido nenhum tipo de flerte dele. Então fiquei um pouco desapontado ao descobrir que nossa conversa tinha sido apenas mais uma daquelas tentativas vazias de conseguir meu número. Eu sorri e dei a ele uma resposta vaga, tentando ignorá-lo de uma forma amigável. Antes que ele pudesse responder, eu me ocupei e comecei a limpar o balcão, mas ele não insistiu. Apenas sorriu como se já soubesse. Então esvaziou sua bebida e tirou uma nota de 100, novinha. Colocou-a gentilmente no bar como se não fosse nada. Então, sem outra palavra, ele saiu para a noite. Eu realmente não sabia o que fazer com o encontro. Eu sei que não parece nada, mas seu comportamento estava tão longe do meu radar que eu estava intrigado de qualquer maneira. Imaginei que nunca veria ele novamente e continuei com minha vida normalmente. Embora eu estivesse errado. Cerca de uma semana depois, ele voltou. Só que dessa vez, ele não estava sozinho. Havia uma mulher com ele. Ela chamou minha atenção, pois eu não a tinha visto antes. Ela parecia estar na casa dos 30 anos e estava vestida de uma forma que não combinava muito com sua idade. Na moda, mas como alguém tentando se misturar um pouco demais com uma multidão mais jovem. Eu a observei atentamente enquanto os dois se aproximavam do bar. Tudo nela parecia calculado pela maneira como ela sorriu muito facilmente, pelo jeito que ela se encostou no bar como se já fôssemos amigos enquanto eu estava colocando guardanapos na frente deles. A primeira coisa que ela me disse não foi um olá,
Ela colocou um sorriso excessivamente alegre e disse: "Você é tão bonito." Seus dedos roçaram meu braço enquanto ela dizia isso, demorando apenas um segundo a mais do que o normal. Eu ri e agradeci, mas pude perceber instantaneamente que algo estava errado com essa mulher. O homem não falou, o que eu achei também um pouco estranho, dado que ele tinha sido tão falante da última vez. Eles pediram bebidas, se serviram, e foi quando as perguntas começaram a surgir. A mulher me perguntou há quanto tempo eu trabalhava aqui, quantos anos eu tinha, e um monte de outras perguntas de conversa fiada como essa. Eu respondi em frases curtas e educadas, mas tive a sensação de que não era a conversa fiada que ela queria. Ela estava me estudando. Ela olhou para o homem e parecia que eles estavam se comunicando, apesar de não falarem entre si. Ela olhou para mim e me disse que ela comandava um evento exclusivo, e se inclinou um pouco enquanto dizia isso, abaixando a voz como se para evitar ser ouvida por outro cliente. Ela me disse que está sempre procurando por jovens divertidos para festas privadas e que eu faria uma grana por volta de 10 mil por um fim de semana. Eu soltei uma pequena risada forçada e disse a ela que parecia bom demais para ser verdade. Ela insistiu que era real e me disse que um bando de garotos como eu trabalhava para eles. Seu sorriso nunca mudou em nenhum momento, o que estava começando a me assustar. Ela direcionou a conversa de volta para o trabalho, circulando em torno das mesmas palavras. Diversão segura, exclusiva. Então, casualmente, ela disse: "Você deveria sair por um segundo. Há alguém que pode explicar melhor." Meu pulso disparou. E eu não estava brincando naquele momento. Eu nem me incomodei em fingir que estava assustado. E disse: "Estou bem." Eu disse com uma voz firme, sem sorriso no rosto. E então um grupo de clientes entrou rindo e falando alto. A expressão da mulher mudou em um instante. Sua máscara amigável escorregou um pouco antes que ela se virasse para o homem ao lado dela. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei perturbado depois que aquelas pessoas aleatórias me fizeram uma proposta por Deus. Sabe o que? Eu disse aos meus colegas de trabalho e meu chefe sobre a situação, e todos nós concordamos em ficar de olho caso essas pessoas retornassem. Meu chefe me garantiu que ele sempre estaria a 15 minutos de carro caso eu precisasse dele. As câmeras e o segurança do bar eram normalmente suficientes para impedir qualquer mau comportamento. Não havia muito que eu pudesse fazer. Além disso, não é como se aquelas pessoas tivessem feito algo ilegal. Eu tentei tirar isso da minha cabeça, mas algumas noites depois de fechar, eu vi o carro. Ele estava estacionado do outro lado da rua, motor desligado, apenas parado lá. Eu tentei dizer a mim mesmo que não era nada, mas a sensação de estar sendo observado rastejou sobre minha pele como estática. Enquanto eu caminhava até meu carro, eu mantive minha cabeça baixa e minhas chaves agarradas firmemente em minha mão. Quando eu saí do estacionamento, verifiquei meus espelhos. O carro seguiu e ficou para trás apenas o suficiente para evitar suspeitas. Mas cada curva que eu fazia, ele ainda estava lá. Eu fiz uma curva aleatória em uma rua lateral e ele seguiu. Outra ainda, e eu comecei a surtar internamente. Eu sabia que eram eles e me forcei a ficar calmo para pensar. Então, sem hesitar, eu naveguei e estacionei no estacionamento de uma delegacia de polícia, segurando o volante com tanta força. Meus dedos praticamente ficaram brancos. No segundo em que entrei, o carro acelerou. Nada aconteceu depois disso por um tempo. Mas eu sabia que não tinha acabado. Eu estava certo. Era um turno lento. E durante a semana quase ninguém chegava à meia-noite. Eu estava limpando o balcão, meio que pensando em fechar mais cedo, quando a porta rangeu ao abrir. Era mulher. Eu imediatamente enviei uma mensagem para meu chefe, da forma mais discreta possível. Olhei para cima e a mulher estava me encarando com aquele mesmo sorriso artificial. Ela caminhou lentamente até o bar e sentou-se com as mãos cruzadas cuidadosamente. Eu estava debatendo se deveria apenas dizer a ela para ir embora quando ela disse que pensei em vir ver você. Meu estômago começou a se revirar, mas fiz o meu melhor para esconder. Eu disse a ela que estávamos prestes a fechar e que ela tinha que ir embora, mas ela fez uma cara de beicinho e pediu apenas um old par. Pensei em negar, mas imaginei que servir a bebida a atrasaria o suficiente
para meu chefe chegar. Então me virei e comecei a tentar manter a calma. Ouvi o clique suave e inconfundível da porta da frente fechando. Me virei rapidamente. A mulher tinha sumido. Senti um aperto horrível no estômago quando caminhei em direção à entrada através do vidro. Vi uma van preta parada do lado de fora. Sem pensar, tranquei a porta o mais rápido que pude. Mas então o barulho de metal na porta dos fundos. Alguém estava tentando entrar. Eu não abri. Acho que peguei a coisa mais pesada que pude. Um shaker de metal. E agarrei-o como uma arma enquanto discava 190 com a outra mão. Não havia como a polícia chegar a tempo. Então, pensei em correr pela porta da frente. Mas não o fiz. Por algum motivo, eu estava me preparando para uma briga quando vi faróis entrando no estacionamento. Era meu chefe. Os sons na porta dos fundos pararam de repente, e alguns segundos depois a van saiu do estacionamento com um guincho. Abracei meu chefe e contei a ele o que tinha acontecido. E ele disse que tinha pegado a placa da van. Meu chefe revisou as imagens de segurança. A coisa era pior do que eu imaginava. Pouco antes da mulher sair, as câmeras capturaram duas figuras mascaradas, agachadas perto da porta da frente, esperando. Havia outra pessoa atrás que estava batendo na porta com um punho claramente tentando me expulsar para frente. Foi totalmente horrível. Para piorar as coisas, o número da placa que meu chefe pegou acabou não estar registrado há um bom tempo. Desde esse incidente, mais nenhum progresso foi feito. A única boa notícia que saiu de tudo isso é que meu chefe não me faz mais trabalhar sozinho. Apesar disso, ainda fico extremamente desconfortável sempre que estou escalado para um turno da noite. Ainda me pergunto como eles sabiam que eu estaria trabalhando sozinho. Isso não faz sentido. Mesmo agora, muitas vezes penso sobre o que teria acontecido se eu tivesse cedido ao medo e saído correndo pela porta da frentese. Você chegou até aqui, já provou que tem coragem, mas será que aguenta as próximas histórias? Se inscreva agora no canal e ative o sininho. Só não diga que eu não avisei.